Olá, muito boa tarde. Seguir Jesus, um caminho de beleza, é o desafio da Semana de Oração pelas Vocações, que começou ontem e decorre ao longo desta semana. Nos próximos minutos, queremos olhar os desafios que se colocam à ação pastoral da Igreja no trabalho com as vocações e a forma como os jovens e as comunidades cristãs estão sensíveis à necessidade de mais vocações consagradas. Entre nós está o Padre José Miguel Pereira, é diretor do setor de animação vocacional do Patriarcado de Lisboa, e também o Padre Leonel Francisco, da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, no Montijo. Muito boa tarde, muito obrigado por estarem aqui na companhia do programa Eclésia. A Semana das Vocações, que arrancou este fim de semana, arrancou ontem. Padre José Miguel, este é um desafio que é colocado a cada comunidade cristã, é para ser vivido pelas paróquias. É sempre uma oportunidade para sublinhar a dimensão da vocação, a descoberta vocacional. É um trabalho enorme a fazer este de criar condições, nomeadamente aos nossos jovens, para sintetizarem no seu interior esta capacidade de escuta, de fazer silêncio, de discernir. Não é fácil nesta sociedade, às vezes, que bombardeia com tantas mensagens, com tanta informação, não é? Sim, é um trabalho sempre a fazer-se nas paróquias e nas famílias. É muito importante que as paróquias tenham a capacidade de provocar nas famílias esta consciência de que é elas que lhes cabe iniciar e ajudar os jovens a encontrar-se com o Senhor e a pôr-se à escuta e aprender a escutar, e depois nas paróquias isso completa-se no encontro das várias realidades que se juntam numa comunidade cristã. De facto, aprender a escutar, aprender como responder, acreditar que Deus fala de facto e que não é apenas uma inspiração sentimental ou afetiva. E depois os caminhos da perseverança nessa descoberta, isso é um desafio permanente e que esta semana procura renovar e entusiasmar nesse trabalho. Muitas vezes há aquela preocupação, quando os alunos chegam ali ao 9º ano, as opções vocacionais das áreas de estudo, as famílias levam-nos a fazer testes de aptidão psicotécnica ou psicológica para determinadas vertentes, mas há também, quase nunca se põe esta questão, não é? Da vivência cristã da pessoa e por que não, um itinerário de dedicação à Igreja. Eu creio que essa é uma das dificuldades para entender a vocação e para fazer um caminho vocacional, porque a vocação está muito reduzida à definição de um percurso de vida profissional, quanto muito afetivo, portanto, casar ou não casar, assumir ou não assumir uma forma de vida religiosa concreta, de consagração religiosa, e esquece que vocação é o dinamismo essencial da fé. Construir a vida não a partir de mim, mas a partir da oferta de Deus, da vida sobrenatural, da vida plena, da vida abundante que Deus oferece em Jesus Cristo, e aprender a construir a fé a partir disso, e portanto numa atitude permanente de escuta e de resposta, de decisão a partir de Deus, com Deus, em Igreja, e que este é o horizonte onde depois é possível então também ir percebendo que rumo dar à vida, que projeto concreto de vida assumir, mas dentro desta realidade mais vasta que é para a vida toda, desde que nascemos, na primeira infância, na adolescência, na juventude, na primeira maturidade, e depois de forma muito decisiva também até na maturidade e na etapa final da vida, onde a vocação aí tem uma acentuação fundamental. A nossa grande vocação é encontrarmos com Deus. E portanto faz falta este horizonte maior e portanto depois às vezes as coisas ficam muito reduzidas à decisão psicotécnica. Exato. Paulo Leonel, não sei se a Semana das Vocações foi assim determinante para a sua escolha vocacional, mas se calhar terá contribuído também este esforço da Igreja a se mobilizar no sentido de criar sensibilidade também naqueles que a frequentam. Como é que foi no seu caso, como é que um dia decidiu optar por este caminho de entrega total ao serviço da Igreja? Bem, estas semanas, tanto das vocações como do seminário, normalmente no mês de novembro, são sempre importantes e despertam-nos sempre para este sentido vocacional. Eu, para definir, digamos assim, um pouco a minha vocação, como é que fui chamado ao sacerdócio, como é que eu me senti seduzido para a vida sacerdotal, eu lembrava assim 3 pontos chaves no meu itinerário. Um primeiro foi
na Diocese de Setúbal, nós tivemos um triênio dedicado à Eucaristia. E no início desse triênio, o Sr. Bispo, Dom Gilberto, propôs à Diocese fazer uma procissão do Santíssimo, no dia do Corpo de Deus, como é habitual, mas era uma procissão muito maior, eram 3 horas, estava um calor imenso. Foi a primeira vez que eu fui a uma procissão do Santíssimo no dia do Corpo de Deus, e eu lembro-me que começou com a missa, estávamos na missa, eu estava a acolitar, e eu lembro-me que o Sr. Bispo tocou neste aspecto das vocações. Tocou no aspecto dos jovens se sentirem seduzidos, que havia necessidade de novos padres, e aquilo tocou-me de uma forma muito especial. Ao ponto que eu olhei para os padres que estavam ali na celebração, olhava para eles, uns mais baixos, outros mais altos, mais gordos, mais magros, com barba, sem barba, e eu projetei-me naquele grupo de pessoas. Como se dissesse, gostava de estar ali, gostava de estar naquele conjunto de pessoas. Ou seja, nesta Assembleia Santa que está a celebrar, na altura ainda não com estes conceitos, mas nesta Assembleia, o lugar que eu sinto, digamos assim, mais seduzido é aquele lugar onde está ali os sacerdotes, estavam ali sentados, e senti-me seduzido naquela procissão. Fui, digamos assim, pensando sobre isso. Depois, mais tarde, quando terminou, vinha com o meu pároco no carro, fui falando com ele sobre estas questões do seminário, como é que era, como é que não era, e fui assim um pouco descortinando as coisas. Depois iniciei um percurso de aproximação ao seminário, fui ter com o responsável da Pastoral das Vocações. Sentiu o acolhimento por parte da família? Aceitaram bem esta sua... Na altura não fui dizendo assim, fui muito suavemente, muito epidermicamente, não. Eles perceberam, assim, mas muito ainda epidermicamente. E houve um segundo momento importante que foi quando estava a fazer o percurso de aproximação. Lembro-me de ter feito 3 retiros e no terceiro retiro tive uma grande dúvida. Uma grande dúvida, uma grande insegurança, se entrava ou não no seminário, se no próximo ano podia, digamos assim, dar esse passo. E eu, inesperadamente, estávamos nas vésperas, digamos assim, do 13 de maio, estávamos ali 6, 7, nos primeiros dias de maio, e eu, inesperadamente, fui ter com o padre da Pastoral das Vocações, sabia que eles tinham uma peregrinação a Fátima, eu não era para ir, e eu, de um dia para o outro, inscrevi-me e fui na peregrinação a Fátima. E é interessante ver que foi, talvez, das experiências, até à altura, mais dolorosas que eu tive, porque não dolorosas só pelo cansaço físico, porque uma peregrinação exige isso, mas a peregrinação interior, este confrontar com Deus Nosso Senhor, esta dúvida da vocação, aquilo, digamos assim, foi um percurso, foi todo um itinerário, aquela peregrinação. E eu lembro-me que quando cheguei a Fátima, que, aliás, eu nunca cheguei a Fátima como naquele dia. Por mais vezes que vá a Fátima, naquele dia eu entrei em Fátima, estavam os sinos a tocar, e eu olhei Fátima de uma maneira que parecia que estava a entrar na Jerusalém Celeste. E a dúvida foi desaparecendo. Aquela dúvida, aquela insegurança, aquela incerteza que eu tinha, foi desaparecendo naquela celebração. Foi também a primeira celebração que eu tive, 12 e 13 de maio, em Fátima, e ali, junto de Nossa Senhora, digamos assim, junto da Mãe, a dúvida desapareceu. E um terceiro momento que foi decisivo, já estava no seminário, no percurso de seminário, foi a pessoa, a figura, o ensino do Papa Bento XVI, o nosso Papa Emérito, atualmente. O Papa Bento, no seu ensinamento, na sua profundidade, na forma como explica o ministério, como explica o mistério da fé, foi-me seduzindo e foi-me, digamos assim, dando itinerários, dando pistas para este seguimento ao sacerdócio. E devo muito, aliás, eu fui eleito no meu primeiro ano de seminário, já era um marco decisivo que iria ser um guia na fé para mim. Eu costumo dizer que o Papa Bento ensinou-me a ser padre, agora neste momento o Papa Francisco está-me a ensinar a ser pároco, digamos assim, nesta vida pastoral. E esses foram, digamos assim, os 3 grandes momentos para, digamos, da minha vocação, se eu posso defini-la. Estas são as 3 grandes chaves. Padre Zé Miguel, olhando aqui a experiência do Padre Leonel, ele viveu muito estas ocasiões proporcionadas, quer pela comunidade, quer pela própria diocese, pelas dinâmicas da pastoral juvenil. Há aqui grande investimento por parte das dioceses, não é? Nas suas dinâmicas de pastoral e realmente, às vezes, nestas iniciativas, os corações são tocados, não é? É aqui que, às vezes, as dúvidas ganham outra consistência e outro contorno no sentido de depois de haver um impulso em busca de uma resposta, não é? Sim, a fé tem 2 dinamismos temporais. Tem momentos fortes de revelação,
mais imediata, menos imediata, mas com situações que mexem, que abanam, que provocam, que questionam, que desinquietam. E depois o dinamismo do acompanhamento regular e diário, que ajuda a fundamentar e a perceber se aquilo é de Deus ou se é apenas um sentimento, um episódio, uma realidade efêmera. Porque se é de Deus, há de deixar marcas, e há de deixar marcas de conversão, há de deixar marcas de vida eclesial, há de deixar marcas de vida comunitária, de generosidade, de caridade, de capacidade de entrega de vida, e isso é que depois são os sinais que permitem aferir se aquele acontecimento marcante suscitou uma abertura a Deus e ao Espírito Santo ou foi um episódio. O importante é que estes acontecimentos marcantes, que são fundamentais, não caiam do céu aos trambolhões, quer dizer, venham do céu com certeza, por inspiração de Deus, mas não caiam do céu aos trambolhões, ou seja, que encontrem um suporte familiar, comunitário da comunidade cristã, do movimento, da realidade eclesial onde a pessoa cresce e depois também da vida fora do ambiente específico da Igreja, mas da vida normal e comum, onde se faz a unidade destas realidades todas, encontre esse ambiente onde as coisas possam ser maturadas e discernidas a partir de Deus e compreendidas a partir de Deus e depois respondidas com Deus, para Deus e em Igreja. E este duplo movimento, porque senão podemos correr o risco de uma fé muito, muito emotiva, muito sensível, e que depois não se traduz numa conversão de vida e numa iniciação mais profunda da vida. E, portanto, são os dois movimentos, os dois dinamismos são fundamentais. Para Leonel, o Papa Francisco já apresentou a sua mensagem na última semana para esta Semana das Vocações. Ele vai utilizar aquela imagem do êxodo, não é? Da saída para desafiar também, ou associar aqueles que estão na sua busca vocacional, integrá-los neste caminho de saída. É uma boa imagem esta, porque é preciso o desinstalar-se, o ousar, o ter capacidade de abraçar, entre aspas, uma aventura, mas esta capacidade de ir em busca, dirigir-se para algo que se calhar não se conhece logo à partida, é um verdadeiro êxodo do discernimento vocacional. Sim. Aliás, esta mensagem do Papa vem-me responder também a uma dúvida que eu tinha, muitas vezes colocava, mas eu olho para tantos jovens, sinto ali qualquer inquietação, sinto ali, digamos assim, no seu olhar, tem lá um desejo. Como é que eu posso explorar isto? Como é que eu posso puxar por eles? Como é que eu posso fazer esta proposta? E é interessante ver que o Papa responde isso, e muito bem nesta mensagem, quando utiliza essa imagem do êxodo, esta imagem do sair de si, do ser dono de si. O Papa diz esta expressão muito bonita, ser dono de si. E tocou aí na palavra-chave, que é a palavra aventura. A palavra aventura que eu olho muito para esta geração de jovens nascidos na década de 90, os jovens estão agora nos 20 anos, e olho para eles, que muitas vezes são conectados, como sendo, às vezes, sim, pessoas mais light, ou que não têm, assim, uma profundidade de vida, mas quando eu contato com eles, não só os da catequese, mas a minha igreja é ao lado de uma escola secundária, e eles sentam-se muito lá nas escadas da igreja, falo muito com eles, eu noto neles, no seu olhar, um desejo, uma procura de algo. E esse algo traduz-se muito nesse sentido da aventura, porque a aventura desinstala-nos. A partir de uma aventura, vamos com um objetivo, mas só que esse objetivo, nós não sabemos como é que vai se concretizar, não sabemos como é que vai ser o caminho, não sabemos. Mas sabemos uma coisa, que depois vimos diferentes. E esse vir diferente, esse medo de perder, se calhar, as nossas seguranças, este medo, digamos assim, de nos instalar, nós partimos em busca de algo, sem saber o caminho, e que no fundo, é, digamos assim, o grande interesse, a grande beleza, tudo isso é isso. Nós, muitas vezes, não sabemos o caminho, deixamos surpreender, como eu digo muitas vezes, deixar surpreender pela criatividade de Deus. Deus é muito criativo, deixamos surpreender por isso. Portanto, deixemos surpreender por Deus, E eu sinto muito que os jovens, nos seus medos de perder as suas seguranças, nas suas incertezas, na sua falta de esperança para o futuro, muitas das vezes têm muitos bloqueios, estão muito escudados, têm muito, digamos assim, dentro dos seus muros. E é engraçado ver como esta mensagem do Papa vê mesmo a calhar e dá-me esta resposta. Propor este caminho do êxodo, propor este caminho da aventura. Padre Miguel, falámos aqui desta capacidade de se desinstalar, esta capacidade de abraçar algo desconhecido, uma aventura. No Patriarcado de Lisboa trabalham com uma ferramenta
mais adaptado aos novos tempos, e hoje todas as dioceses também o vão fazendo. Através da internet tem um espaço que é o Vocações XPTO, onde criam um ambiente favorável à partilha de dúvidas, de questionamentos, não é? De propostas que ali são colocadas, no sentido de também quem anda à procura de algo se poder identificar, se poder sentir mais apoiado, mais iluminado no seu caminho de busca, não é? É o que pretende ser, ao fim e ao cabo, este site, que é o Vocações XPTO. Sim, que entretanto até já tem um sucedâneo, que é uma página no Facebook, portanto, mais ativa, mais dinâmica e, portanto, mais fácil de atualização, mas sim, onde procuramos anunciar realidades que existam e que possam despertar ou oferecer oportunidades para alguém com inquietações aprofundar, que possam de algum modo também ser espaço de partilha de gente que fez esta ou aquela experiência vocacional, está neste ou naquele caminho, e esse testemunho possa também ajudar outros a interrogarem-se. Alguma outra vez também algum texto um bocadinho mais de reflexão ou de apontamento um bocadinho mais sólido, mas que de facto seja um meio de ir ajudando a quem procura ter ali um ponto de partida para... Há lá um link que diz Mosteiro Invisível Vocacional. Sim, é uma realidade que nós vamos procurando manter na nossa diocese, que é uma corrente de oração. Tem 6 orações diferentes adaptadas às condições de vida de cada pessoa, portanto, para famílias, para jovens, para anciãos, para doentes, para consagrados, para as comunidades cristãs em geral, onde cada pessoa é convidada diariamente a fazer aquela oração, a rezar aquela oração pelas vocações, oferecendo também a sua condição, se é doente, se é mais ancião, se é consagrado, a sua condição em favor da vocação de outros, e depois convidando também a poder ter iniciativas pessoais em que a pessoa decide que outros gestos é que quer ter em favor das vocações. Portanto, a pessoa inscreve-se no mosteiro, envia ou não envia, depois é muito livre, as pessoas podem se comprometer mais ou menos, portanto, pode ser um compromisso meramente íntimo, pessoal, diante de Deus, pode ter um envio de uma fichinha de inscrição e nós ficamos a saber quem é a pessoa que está a rezar e a fazer aquele gesto, e procurar alimentar esta corrente de oração pelas vocações ao nível da diocese. Muito bem. Padre Lionel, esta dinâmica vocacional requer também aquela, e o Padre José Miguel logo no início da nossa conversa referia que era uma escolha para a vida. Por vezes isso pode amedrontar, digamos assim, quem se coloca perante um questionamento vocacional, a opção para a vida. Nestes dias que correm em que tudo é a prazo, tudo é alterável, digamos assim, conforme a minha disposição interior, e a vocação consagrada não permite muito isso. É um desafio ainda maior, é uma escolha para a vida. Os jovens têm medo destas escolhas para a vida, com a sua experiência de falar com os jovens que às vezes se sentam nos degraus da sua igreja? Muitas vezes sinto isso. Sinto, como disse bem, hoje há muito o sentido temporal, ou seja, eu posso optar, mas posso voltar atrás. Eu posso optar, se as coisas correrem mal, então posso pôr para o lado. E isto já não é bem assim, ou seja, este ser dom de si, e o sentido do dom de si é esta entrega total, é esta entrega, como dizia o Papa Francisco num encontro com os seminaristas consagrados, e dizia mesmo por ponto, vocês estão aqui para quê? Para ser consagrados durante 10 anos, 20 anos e depois terminam? Não. É para a vida ou não é para a vida? No seu estilo de Papa Francisco. E de facto nós encontramos muito esta dificuldade, este medo do futuro. Como dizia há pouco, esta falta de esperança. Ou seja, eu neste momento, para além de ter medo, também se calhar sou muito protegido. Muitas vezes os nossos jovens também não estão, digamos assim, habituados a responder às consequências das suas opções, sabendo que quando eu tomo uma opção, estou a pôr outras de parte e estou a ter consequências com isso. Eles também não estão muito habituados a lidar com isso. E aqui, digamos assim, nós temos uma oportunidade, um campo de proposta, um campo de ousadia, um campo de vai para frente, não tenhas medo, vá, põe-te a dar o passo, digamos assim, põe-te a caminho. E isso é importante e motiva-os. E é claro que também o nosso testemunho, sacerdotes, consagrados, para eles é importante. Um testemunho, digamos assim,
a presença sacerdotal, a presença da vida consagrada, é sempre sinal e sempre, digamos assim, um indicador de que é possível. É possível que haver escolhas para a vida e que essas escolhas, com Deus Nosso Senhor, apesar de todas as cruzes, vão sempre dar ao caminho da felicidade. Padre Miguel, estamos na Semana das Vocações. Ela termina no Domingo do Bom Pastor, que zela pelas suas ovelhas. É ele que se pede aos trabalhadores para a messe. Falamos das vocações consagradas, foi isso que tivemos aqui a falar, mas importa saber que o itinerário vocacional é vivido por cada um em igreja, de forma consagrada ou não, mas há sempre uma perspectiva cristã na forma como cada um vive a sua vocação, em termos de família, em termos profissionais, neste ou naquele setor. Há sempre um desafio de fidelidade ao seu batismo. Claro. E por isso sempre consagrado, porque a consagração fundamental é a do batismo. Mas é possível uma opção para a vida toda, nisto que falámos, se primeiro se fizer a experiência que na fé se ganha esse dinamismo. Que a própria fé nos ajuda a estar diante do eterno, do que é eterno, sem medo. Porque fazemos uma experiência de uma realidade que já experimentamos. E por isso depois podemos tomar decisões para a vida toda, porque já experimentámos que Nosso Senhor nos suporta para a vida toda. E às vezes é isso que falta. É essa consciência de que a vocação é, de facto, o descobrir uma nova forma de estar na vida, uma nova forma de estar na existência, que é viver a vida a partir de Deus, suportado por Deus e em Deus. E então, todas as formas concretas de modelo de vida, de modo de vida assumido, serão consequência disso. Mesmo o matrimónio será decidido como vocação. E não basta dizer que o matrimónio é vocação e depois não oferecer ao namoro um discernimento vocacional. É preciso que o namoro seja um discernimento vocacional. Que a fé seja uma vocação que depois se traduz nas vocações mais especificamente consagradas e nas outras. Muito bem. Padre José Miguel, Padre Leonel, muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia e nos terem ajudado a entrar no âmago daquilo que se pretende com esta Semana das Vocações. Um olhar em torno do apelo vocacional a propósito da Semana de Oração pelas Vocações. Antes de terminar, recordo ainda que mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.